Convido os irmãos, amigos que nos acompanham também pela internet, se você tem a sua Bíblia aí por perto, a palavra impressa ou no celular, abra conosco em João capítulo 3. Eu quero apresentar à igreja nessa noite, na verdade, a solução para tudo. Pode parecer um tanto pretensioso dizer isso, né? E seria, se fosse algo meramente humano. Mas nós vamos falar sobre aquele que é a solução para nosso vazio existencial, para os problemas do mundo e para a solução definitiva para este mundo de pecado. Aliás, continuemos orando pelas pessoas que receberam este livro aqui, né? Nós entregamos milhares deles aqui em nossa cidade, em todo o Brasil certamente foram milhões. É um livro que explica por que isso está acontecendo. Que conflito é esse, afinal de contas? Por que acontecem coisas como essas? Como seria bom que as pessoas que receberam lessem esse livro? Então vamos orar para que ele brilhe nas estantes, para que ele não fique jogado numa gaveta, para que elas leiam, compreendam e se unam àqueles que estão aguardando a solução definitiva, que é a volta de Jesus. Vamos falar um pouquinho, refletir um pouco aqui sobre a história de Nicodemos. Eu não sei quantos assistiram, têm assistido aquela série The Chosen. Claro que, como nenhuma produção, né, cinematográfica ou série, não é perfeita, mas fizeram uma boa pesquisa. E tem sido assim, algumas cenas têm trazido muitos ciscos aos olhos, né? E eu confesso a vocês que a cena, o encontro que até agora mais me tocou foi de Jesus com Nicodemos. Que história linda, né? A gente sabe que não foi num terraço, como a série mostra, foi no jardim do Getsemane, o que é ainda mais significativo, né? O encontro com Nicodemos. Jesus estava lá aguardando, não foi surpreendido. Quando Nicodemos o buscou à noite, Jesus estava lá, aguardando. E aqui diz o texto o seguinte, verso 1, eu vou ler aqui alguns versos na sequência. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Nicodemos não é um nome judeu, ok? É um nome grego. E era muito comum naquele tempo, devido à influência, né, da cultura grega ali. Discípulos, Filipe, por exemplo, também é um nome grego, né? E outros mais. Nicodemos. A palavra demos é até mais conhecida, né? Democracia. Nico é o conquistador. Então, um nome interessante, né? Conquistador do povo. E era um grande líder realmente, né? Nicodemos. Era respeitado, era um indivíduo rico, culto. E com vergonha, porque também era um mestre, de ser visto numa entrevista com outro mestre, perguntando coisas, ele foi à noite. Mas não tem problema, o importante é que vá. Se está com vergonha, vai com vergonha mesmo, né? E Jesus estava lá esperando para falar com ele. Então ele começa a conversa assim, Rabi, ele chama Jesus de professor, de mestre. Não chama de Messias, Machia, né? Não chama de qualquer outra coisa a não ser mestre. Bem, começou por aí. Sabemos, ele quer mostrar o que ele sabe. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Será que Jesus vai entrar nessa conversa aí de debater teologia, de trocar ideias, né? Quem sabe abstratas com Nicodemos? Ele tenta ir por esse caminho, né? Você percebeu? Mestre, nós sabemos isso a seu respeito e tal. Jesus, ele sempre surpreende. Ele vai para outro caminho, não está nem aí com essa conversa que Nicodemos queria ter. Chega, Nicodemos, dessa religião teórica, porque você já tem demais. Você precisa de algo mais profundo. E Jesus vai dar a resposta aqui, ó. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A tradução mais adequada aqui, na verdade, está lá no verso 31, onde é usada a mesma palavra grega. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Esse das alturas, ou do alto, é a palavra anotem, no grego, ou anotem, quer dizer do alto. Então aqui, na verdade, como se usa a mesma palavra, aqui no verso 3, o que Jesus disse, na verdade, no original grego é, quem não nascer do alto
não pode ver o reino de Deus. Um novo nascimento, mas um nascimento diferente. Nicodemos não entendeu. E era mestre. Nicodemos respondeu, verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, então Jesus vai simplificando a questão, né? Nascer do alto quer dizer o quê? Nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu tenho certeza de que se eu fosse fazer uma pesquisa aqui agora, ou perguntar a alguns de vocês, como foi a atuação do Espírito Santo, para que você pudesse um dia estar aqui, sentado nesse banco. Talvez hoje mesmo. Não sei se é o caso, mas pode ser que alguém tenha pensado, hoje eu estou cansado, hoje eu tenho outras coisas para fazer, mas talvez uma voz, né, falou com você em pensamento, ou um sentimento, um impulso, o trouxe para cá. Talvez você que está acompanhando pela internet, aqui nas redes sociais da igreja, nem saiba por que conectou neste momento este canal ou esta página no Facebook. Deus sabe por que você fez isso. E Deus sabe por que você está aqui neste momento. E Deus sabe todas as coisas que Ele fez, sem que talvez você possa contá-las, denominá-las ou ter consciência delas, para que você pudesse ser batizado um dia, se já foi, né? Se não foi, vamos tomar providências para isso, na água e no Espírito. É uma influência invisível, muitas vezes bem sutil, mas Ele está ali, trabalhando o tempo todo por nós. Por isso que é importante orar pelos filhos, orar por amigos, orar intercessoriamente por pessoas, para que elas abram o coração a essa influência constante do Espírito. E nascer do Espírito não é nascer para uma força imaterial, para uma coisa que não é uma pessoa. Não, nascer do Espírito é nascer para essa pessoa especial. Lembra o que Jesus diz lá em João 14? O mesmo capítulo em que ele está ali com os discípulos, se despedindo naquela última ceia, institui a Páscoa. Naquele mesmo capítulo, ele diz assim, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou lhes enviar o quê? Um outro Consolador. Eu não aceitaria que Jesus fosse para o céu, quem sou eu para aceitar alguma coisa, né? Mas enfim, eu não aceitaria que ele fosse para o céu e deixasse em lugar dele uma energia, uma força impessoal. Eu quero ter a certeza de que ele vai, mas deixa como seu representante um ser que ama tanto a gente quanto ele também ama. Um ser que quer tanto me ver salvo quanto ele também fez tudo para me salvar. E é o que ele diz em João 14. Eu vos deixarei um outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque ele mesmo, Jesus, também é chamado de Consolador na Bíblia. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Conselheiro. E ele deixa em seu lugar um que pode ser tudo isso também, porque ele é Deus e é uma pessoa. Então o Espírito Santo é Deus? Você tem dúvida disso? Está lá na criação já. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele é aquele que toma Ezequiel pelos cabelos. Interessante essa cena, né? Ezequiel está ali, contempla um ser com uma forma humana, tem braços, mas ele é de fogo. E ele estende o braço, pega o Ezequiel pelos cabelos e o leva para outro local. O Antigo Testamento apresenta, o livro de Ezequiel, a forma do Espírito Santo, por mais misterioso que ele seja. Ele chora, ele se alegra, ele envia, ele convida, o Espírito e a noiva dizem, venha. No Apocalipse o Espírito Santo convida. Como conceber que ele seja uma energia, alguma coisa impessoal? A Bíblia apresenta o Espírito Santo de forma clara, como Deus pessoal. E como é bom saber disso, né? Que ele está aqui conosco. O Deus onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo, está aqui conosco neste momento. Está aí do seu lado, acompanha você o tempo todo. Nascer do Espírito é nascer para Ele,
é viver com Ele, é passar pelas águas e caminhar o tempo todo com o Espírito Santo. Mas Nicodemos ainda não entendeu direito as coisas. E ele então pergunta: como pode ser isso? Jesus respondeu, verso 10: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos. Aqui os comentaristas não são unânimes. Pode ser nós, a Trindade mesmo, né? Nós falamos do que sabemos. Pode ser Jesus e seus discípulos, enfim. A igreja não importa tanto assim, mas Jesus diz: nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ele estava falando com um judeu que conhecia muito bem a Bíblia, então Jesus faz uma ponte com aquela história da serpente e das serpentes abrasadoras, né? E da serpente de cobre, de bronze, que Moisés modelou para que todo aquele que olhasse para ela tivesse como um antídoto, né? Para aquelas picadas. Tanto é que 3 anos depois, Nicodemos resistiu um pouco, né? Ele, quando viu Jesus levantado na cruz, ele fez a associação. Ele entendeu tudo e se converteu. E Ellen White diz que ele dedicou toda a sua fortuna, sua influência, para a pregação do Evangelho. Foi ele que teve a coragem de, juntamente com José de Arimateia, ir até as autoridades pedir o corpo de Jesus. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Mas a ponte que Jesus faz ali com o Antigo Testamento é interessante, porque tem muita gente hoje que também pensa assim: mas é só aceitar Jesus para ser salvo? Eu não tenho que fazer alguma coisa, tipo subir uma escadaria de joelhos? Eu não tenho que me flagelar? Eu não tenho que pagar alguma coisa? Não, é só olhar para Jesus e aceitar os seus méritos. Parece tão simples que as pessoas não aceitam. Isso é a graça. É a substituição, é você receber a coroa de ouro, que pertence a Ele, por direito, e ele assumir a sua coroa, que é a de espinhos. É você aceitar a vida eterna que é dele por direito, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele assumir sobre Ele a morte que lhe cabia, porque você é pecador, e o salário do pecado é a morte. É só olhar para Jesus. É só crer que o que Ele fez é suficiente para a minha salvação? É só isso. Talvez, lá no deserto, algumas pessoas tenham pensado assim: como que é? É só olhar para uma serpente? Eu pensei que Moisés ia chamar um SAMU, né, com uma unidade, uma UTI móvel, ultra tecnológica, ia chamar, quem sabe, os paramédicos, ia trazer um soro antiofídico, mas olhar para uma serpente de bronze, que história é essa? Quem não quis morreu. Era tão simples, mas alguns não creram e morreram envenenados. Muitos não aceitarão Jesus e morrerão envenenados pelo veneno do pecado. Muitos hoje não estão entendendo que é só aceitar Jesus como Salvador e estão vivendo uma vida de veneno, de pecado, achando que o que o mundo oferece é a melhor coisa, mas é veneno. E tendo medo de se entregar a Jesus, porque pensam que fazendo isso serão escravizados pela religião, ou terão que viver uma vida de privações, quando na verdade essa é a verdadeira liberdade. Vocês conhecerão a verdade é Jesus, né? Não esqueça disso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vocês conhecerão Jesus, e Jesus os libertará. A verdadeira liberdade tem aqueles que vivem com Jesus. Os outros acham que são livres, mas estão vivendo num mundo tóxico, de pecado, de veneno. É só olhar para a serpente? Naquele momento era só ter fé na palavra de Deus. Quanto você confia na palavra de Deus? A palavra de Deus disse: olha para a serpente. Olhou, foi curado. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus
e será salvo. A palavra diz isso, então eu me firmo na palavra. Ela diz que eu sou salvo. E foi para Nicodemos que Jesus disse aquelas palavras maravilhosas que eu creio que todo cristão que se preza, né, que conhece um pouco da Bíblia, sabe de memória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, unigênito, Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse unigênito é monogenes no grego, né? Jesus é o Filho único, não filho no sentido humano da palavra somente, né? Ele se faz filho por amor dos seres humanos, vive como ser humano, mas não esqueça que Jesus, como dizia já Miqueias capítulo 5, verso 2, cujas origens são desde os tempos eternos, como dizia já Isaías, é o Pai da eternidade. Como diz Paulo em Romanos capítulo 9, eu estou atualizando a linguagem, né? Geneticamente ele é judeu, mas não se esqueçam, segundo a carne, né? Como se dizia naquele tempo, mas não se esqueçam de que acima de tudo isso ele é Deus eterno. Então esse Jesus que se faz homem é Deus que veio caminhar com os seres humanos e morrer como ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira, é uma maneira tal que a gente nem entende, na verdade, né? Dar o próprio Filho para sofrer aquela morte. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu me lembro que de uma semana de oração, nunca esqueci, né? A Débora e eu ainda éramos namorados, e os Arautos do Rei, aquela formação dos anos 90, né? E o pastor Ronaldo de Oliveira, que hoje é presidente de uma associação em São Paulo. Ele era o orador da Voz da Profecia na época. Eu nunca esqueci de uma história que ele contou num daqueles sermões. Nós não perdemos uma noite, né, naquela ocasião. Eu tenho até hoje uma Bíblia que tem uma dedicatória ali do pastor Ronaldo de alguns arautos do rei. Ele contou de uma situação que ele viveu lá na África, quando era missionário, em que ele estava preso, foi levado cativo por uma tribo lá, alguma coisa assim, ou por guerrilheiros, não sei, não lembro bem. E a certa altura da caminhada, um incêndio estava quase alcançando o grupo. Um daqueles guerrilheiros ali, um dos que haviam prendido, né, o pastor, falou o seguinte para eles: fiquem aqui que eu vou atear fogo a uma área. Ele ateou fogo a uma área ali controlada, né, apagou aquele fogo e disse ao pessoal: fiquem aqui dentro agora desse círculo e se abaixem. O fogo alcançou naquele grupo, passou por eles e não os queimou. E não os queimou porque já havia queimado aquela área, né? Eles fazem isso aí para escapar desses incêndios que são muito rápidos, se espalham rápido naquelas savanas, naquela vegetação ressecada. O fogo não os queimou porque já havia queimado naquele local. E o pastor Ronaldo fez uma aplicação bastante interessante. Se você quer escapar do fogo do pecado, ou do fogo final mesmo, né, você precisa correr para a cruz, porque lá o fogo da ira de Deus já foi descarregado. Na cruz o fogo já pegou, já queimou. Jesus foi queimado por essa ira. E foi tão doloroso para ele que ele chegou ao ponto de dizer: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? A separação causada pelo pecado foi tão dilacerante para Jesus que ele morre de infarto fulminante em poucas horas. Era um homem forte, poderia ficar ali por mais horas. Teria que ter as pernas quebradas para morrer antes do Shabat. Mas ele morre. Morre de dor profunda causada pelo pecado. O coração explode. O fogo da ira de Deus já passou pela cruz. E se você correr para lá, você está em segurança. Jesus, ele coloca sobre você o seu manto de justiça. Jesus, ele perdoa seus pecados e ele faz com que você olhe para frente, não só para este mundo. Nós temos que aprender a olhar o mundo com as lentes de Deus. E se nós formos batizados na água e no Espírito e andarmos todo o tempo com o Espírito Santo, nós vamos enxergar o mundo com as lentes de Deus. Eu imagino que no olhar de Deus aquelas crianças já estão guardadas e não passarão por esse mundo de terror em que ainda vivemos. As lentes de Deus são diferentes.
são eternas. Que Deus nos ajude a enxergar com essas lentes as coisas que acontecem. Jó, já que eu mencionei Jó, se ele pudesse ver as cortinas, né, os bastidores do conflito sendo abertas, ele teria a compreensão de que naquele momento ele estava, na verdade, honrando o nome do Criador. É como se Deus não pôde fazer isso, mas é como se Deus chegasse para um ser humano e dissesse: filho, você me ajuda a mostrar aos outros seres humanos que é possível me amar e me servir, mesmo nesse mundo de pecado, mesmo perdendo a saúde, mesmo perdendo o emprego, mesmo perdendo aquilo que talvez seja o mais valioso para você. É possível, e eu sei que você pode porque eu te conheço. Eu creio que um dia, quando Jesus voltar, e Jó disse que ele quer vê-lo com os próprios olhos, né? Ele cria na ressurreição física, ele vai entender tudo, se é que não conseguiu entender enquanto viveu. E ele vai ser grandemente honrado. E creio que vai ficar muito feliz de ter podido honrar o nome do seu Criador. Não foi fácil. Ele deve não, a gente vê pelo texto que ele ficou muito abalado, obviamente que não ficaria, com muitas dúvidas, mas nunca desonrou o nome de Deus. E diz uma das pérolas, das frases que mais bem expressam o que é fé: ainda que ele me mate, nele confiarei. Eu disse hoje para essa pessoa, para quem estou estudando estudos bíblicos, imagine se nós não tivéssemos essa fé, essa certeza, essa convicção, ao contemplar esse mundo que está afundando. Qual seria o sentimento? Hoje, o que aperta o coração é a tristeza. Não tem como não ficar triste com isso. Mas se nós não tivéssemos Deus e essa certeza, seria o desespero. Porque para onde você vai correr? Mais ou menos como Pedro disse para Jesus, quando todos estavam abandonando: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então eu louvo a Deus porque essa esperança nos alcançou, porque nós temos essa certeza, porque nós cremos num Deus que é real, que nunca mentiu e que vai voltar, e que vai restaurar esse mundo, e que vai ressuscitar aquelas criancinhas e tantas outras que perderam a vida antes do tempo, né? Se não fosse essa convicção, realmente não teríamos mais para onde ir. Mas nós temos, para os braços de Jesus. Deus nos ajude a prosseguir neste mundo de trevas, e enquanto caminhamos por aqui, sejamos luz por onde passarmos. Chega um momento que a teologia meramente intelectual, ela tem seu limite, por mais importante que ela seja. Talvez Deus esteja dizendo para você hoje aqui, Nicodemos, ou Nicodemas, não sei se tem o feminino de Nicodemos, talvez ele esteja dizendo assim: filho, que bom que você conhece tudo isso, que bom que você sabe as profecias de memória, que bom que você tem esse conhecimento teológico, que é uma bênção, mas filho, se esse conhecimento não descer daqui para cá, é estéril, não é transformador. Nicodemos precisava entender isso, que mesmo sendo um mestre, um doutor em teologia, ele precisava nascer de novo. Quem sabe não é hoje o convite que Deus faz para você também? Nasça de novo, passe por essa experiência, deixe que o vento do Espírito sopre em sua vida e leve para longe o que tem que ser levado e refrigere o que tem que ser refrigerado. Vamos orar a Deus nesse momento e pedir que tenhamos a experiência de Nicodemos na nossa vida também. Senhor Deus, obrigado porque nesta noite o Teu Santo Espírito falou ao nosso coração. Obrigado porque a história deste homem, Nicodemos, tanto tempo depois ainda nos fala, nos comunica, nos convida a ter um encontro verdadeiro com Jesus. Que nós possamos ser batizados com o Espírito Santo, Senhor. Possamos ter a certeza de que tivemos um encontro real com Jesus. Crer nas palavras dele. E que Tu faças de nós, Senhor, fonte de luz, de esperança, de salvação também, ao levarmos esse conhecimento às pessoas que não o têm.
Pai querido, aceita a nossa entrega nesta noite. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti e temos esperança de que as Tuas palavras em breve se cumprirão. De que Tu vais voltar e transformar este mundo de pecado após o milênio na nova terra, nos novos céus. E não mais haverá morte, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Tu vais enxugar dos olhos as lágrimas e tudo de ruim terá ficado esquecido no passado. Nós cremos nisso também, pedimos que nos dês forças para caminhar enquanto esse sonho não se realiza. E nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.